é dar a você uma palavra de encorajamento, é bater um papo, né, para encorajar os irmãos, entendendo nós. A gente já estava conversando antes, o pastor Luciano sabe, fiéis ao Senhor, faz algumas perguntas que nós precisamos responder. De uma perseguição contra os cristãos na aglomeração, nos restaurantes, aqui em Campinas, pública. Não confundamos isso com uma perseguição confessional, porque não é o caso. Mas não é esse o caso, certo? Na verdade, pelo menos de acordo com o nosso entendimento doutrinário, se a tribulação estiver acontecendo, a igreja não estará aqui, de forma nenhuma. E finalmente, então, pastor, houve assim em massa. A gente sabe que o século XX, por exemplo, tem que ser sensacionalista ao ponto de encaixar um mundo afetado, como nós temos vivido uma geração até bom. Então, assim, não nos desesperemos tentando achar na Daniel, por exemplo, e a profecia do animal que vem sem tocar no chão. Gente, um último comentário que eu faço, pastor, é que, irmão, é motivo de estarmos procurando cuidar, de ter precaução, porque nós estamos sujeitos, assim como todos os demais, a ser... E dando sequência à palavra do pastor Carlos aqui, ele está trabalhando a sua vida para que você possa continuar firme, crescendo, andando com o Senhor e esclarecendo, né, biblicamente as questões, né? Essa expressão trabalhosos, ela significa que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, os problemas, sejam eles de ordem social, de ordem moral, de ordem coisas, esses problemas, eles se intensificariam. Epidemias, querido, coisas mais. Acontece que com a nossa pouca existência, né, nós já está vivendo, em alguns casos, no cansaço e na fadiga. Na minha vida, nesse período de existência que Deus tem me dado, que tem sido sim, tem havido sim um agravamento dessas questões. Os continentes, não é? De uma maneira tão rápida. Há pessoas que dizem, não, mas é verdade, inegável isso. Mas de maneira tão rápida, 627 mortes, o país já contabiliza mais de 4 mil, uma situação de muita tristeza. Eu nunca vi na minha existência, não é, algo sem medo de ferir as escrituras, sem negligenciar a palavra, com a cautela, essa expressão, mas algumas coisas apontariam para nós, normalmente, irmãos, né, e pastor Carlos, lembrar que a volta de Jesus, queridos irmãos, nem a um último grande acontecimento, que seria talvez um vírus, ou a promessa era iminente, ou seja, nós esperamos Jesus superior a todas essas coisas, mas essas coisas que estão acontecendo, estão nos mostrando... Vou na fria agora, pastor. Eita, vamos lá. Você vai responder sim ou não? Puxa, tá? Bem? Pergunta, o senhor crê que Deus cuidar com relação à saúde enquanto a gente passa por um momento? Como importar? Ele é soberano. E aí? Né? E aí? Você vira, pastor. Aí. Não anula, né? Aliás, pastor, muita de fé, de suposta fé, que acaba caindo. Se eu dissesse assim, não, eu não sei nadar, mas Deus é soberano, eu vou pular nesse rio aqui e Ele vai me salvar. Querido, não vivemos. Nenhuma autoridade religiosa vem cantoar-nos aqui dizendo, vai fechar a igreja aí. Sabemos que a lei protege a porta da igreja aberta. Sabemos. De 1 Coríntios, ele tem que ser vivido. Deus queira que não, você que está nos assistindo, nós podemos ser portadores e transmissores de vida como crentes, mas no momento deste, pastor, minha imunidade está boa, em mim ele não faz nada, nem mostra sinais, mas eu desobedientemente, ao invés de respeitar os meus irmãos, por exemplo, da terceira idade, eu burlar, não é, de alguma maneira, as recomendações e aglomerá-los, juntá-los, né, melhor dizendo, e insistir num culto só para eles e tudo mais, querido ouvinte e querido irmão que nos acompanha aqui, não é, neste momento, a gente pode levar algo que é fatal para eles. Então eu posso ser transmissor da morte. Por isso, né, para fechar essa questão, Deus é soberano? Claro que é. Cremos no Salmo 139:16? Absolutamente. Não é? Nossos dias estão escritos no livro do Senhor.
E a gente, como dizia o pastor Benedito, né, que está lá em Marilândia do Sul, Deus não vai nos deixar nem um dia mais, mas também não vai levar um dia antes. A soberania de Deus tem os seus propósitos, mas ela nos responsabiliza, pastor, para a gente tomar os cuidados, usar os medicamentos necessários, evitar certos lugares e assim por diante. Então a minha resposta é: Deus é soberano, mas nós somos responsáveis, com certeza, para obedecermos e tomarmos decisões no dia a dia. Vou falar outra coisa então. Vou falar sobre fé. Algumas pessoas disseram, inclusive para a gente, né, assim, no contato com irmãos em Cristo: pastor, mas é uma falta de fé muito grande. A gente tem que crer em Deus em momentos como esse, porque afinal de contas, se nem a gente que diz que é crente crê em Deus, então como que a gente vai pregar para os outros e tal? Irmãos, deixa eu tentar explicar para você algo. Nós não podemos confundir fé com pensamento positivo. São coisas diferentes. Eu vou tentar mostrar para você o que eu estou falando. A fé, ela não é legítima por si mesma. Isso é fé na fé. A fé bíblica, ela é a fé que é, antes de mais nada, enraizada no poder de Deus, e ela tem como objeto uma palavra de Deus. Então a fé começa em Deus e termina em Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo na vida tem fé, mas a diferença não é o fato de você ter fé ou não ter fé, é no que você tem fé. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho fé no céu, certo? Foi assunto de algumas meditações nossas aqui na igreja um tempo atrás. Tenho fé no céu. Que ter fé no céu é uma consequência de ter fé no Deus que em sua revelação falou a respeito do céu para mim. Então eu creio no caráter de Deus, eu creio no poder de Deus, e por isso eu creio na palavra de Deus. Se Deus disse que haverá o céu e eu vou para lá, então a minha fé está baseada numa promessa, uma promessa do Deus que não pode mentir. Exatamente. Agora veja, não há em nenhum lugar na Bíblia a promessa de que nós podemos, por exemplo, nos aglomerar e nós não vamos transmitir doenças um para o outro. Não existe essa promessa na Bíblia. Então, se eu creio nisso, é claro que eu tenho fé, mas eu não tenho fé em algo que vem de Deus. Essa é uma fé baseada num otimismo, numa esperança. Só que isso não nos torna em nada diferentes daqueles que já pregam good vibes, boas vibrações, pensamento positivo, boas energias e assim por diante. A nossa fé é diminuída a uma categoria de um otimismo barato. A gente não pode confundir fé com essas coisas. A nossa fé está baseada naquilo que Deus prometeu, certo? Então, se Deus tivesse prometido na Escritura, está aqui, ó, doenças, vírus, de maneira nenhuma os acometerão. Então, meus irmãos, a porta vai estar aberta, nós vamos estar todo mundo aqui fazendo. Porém, nós não temos essa promessa. Então, ter fé nisso é ter fé em algo que Deus não revelou. E se nós temos fé em algo que Deus não revelou, essa fé, ela está na verdade baseada, ela não é uma fé genuína, certo? Porque a nossa fé, ela está vinculada, amarrada às promessas de Deus e ao poder de Deus. Fé em coisas que Deus não prometeu, na verdade, é uma fé completamente vazia e vã, tá? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Dentro disso, eu vou entrar num outro assunto aqui. Eu sei que existem irmãos, pastores, líderes, que têm dito, em nome dessa fé que eu acabei de mencionar, que é para ir para a igreja sim, que não é para deixar de ir no culto, que a gente vai e assim por diante. Então, pastor, eu vou dar um exemplo que o senhor viu ontem, a gente conversou. Exatamente. Na Coreia do Sul, um pastor chamado Lee Man-hee, pastor de uma grande igreja pentecostal lá. Esse pastor, ele foi para a China, na época do começo do coronavírus ali, com um grupo de pessoas, dizendo que eles iriam impor as mãos e eles iriam curar as pessoas desse vírus terrível. Pois bem, foram para a China. Não só não curaram, como voltaram todos infectados também. Hoje na Coreia do Sul já se contabiliza pelo menos 8 mil casos que de alguma maneira são fruto dessa inconsequência em nome da religião e da fé. 8 mil casos, que corresponde a mais de 50% da totalidade de casos daquele país, a Coreia do Sul. O pastor em questão
já está circulando foto dele nas mídias sociais de joelhos, pedindo perdão para a cidade, perdão para os cidadãos, perdão para os infectados, perdão para as famílias enlutadas e perdão para as autoridades, para os juízes que vão julgar, e ele vai ser julgado por homicídio culposo. Então veja, meus irmãos, afinal de contas, que fé é essa? E agora? Deus falhou para com ele não teve fé suficiente, afinal de contas, qual o problema? O problema é muito simples. O problema é que confundiram fé com otimismo vazio. Agiram de uma maneira imprudente. E as consequências vêm. E vieram não só para eles, mas para um monte de gente lá no país da Coreia do Sul. Então, esse é um dos motivos que nos levam também a entender que esse realmente é o momento de seguir as orientações com cautela. Ter prudência nesse momento, eu acho que é a melhor opção. E tem uma coisa bastante importante, pastor Carlos, que vale a pena, queridos irmãos, né, vocês que nos acompanham, a gente notar. Em primeiro lugar, a igreja não é o templo. O templo é templo. A igreja se reúne no templo. Mas houve períodos na história que a igreja se reunia nas catacumbas. Houve momentos na história que a igreja se reunia só de casa em casa. Houve momentos na história que a igreja se reunia embaixo das árvores. Aliás, né, em alguns lugares por aí, em longínquos campos missionários, né, no interior de alguns países, isso ainda é realidade. E isso não significa que aquela igreja deixou de ser igreja. Não é? É claro, queridos irmãos, de todo o nosso coração, você não pode imaginar o que foi para nós no domingo passado pregarmos para os bancos vazios. Você não pode imaginar a decisão difícil que foi para a gente, né? A dizer aos irmãos, nós não poderemos nos reunir, sendo que pela graça e bondosa graça de Deus, praticamente todos os domingos, os bancos de nossa igreja, eles, pela bondosa graça de Deus, ficam sempre cheios. Então foi muito difícil. Porém, o livro de Eclesiastes foi um dos nossos orientadores. E lá diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E pastor, incrivelmente, né? Lá diz que há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Faz sentido para você aquele versículo agora? Veja como Deus é sábio. Veja como a palavra do Senhor é aplicável no decorrer das circunstâncias da história. Então, hoje, se há um tempo atrás a demonstração de carinho e amor, pastor, o povo chegar na igreja, a gente abraçar, e é bom demais. Quem não gosta de ganhar um abraço? As nossas irmãzinhas aqui, né, da igreja, irmã Moema, pastor, irmã Francisca, especialmente esse pessoal, né, que é um pouquinho mais antigo na igreja. Olha que gostoso é ganhar um abraço, a Odete. Que gostoso é aquele abraço apertado, carinhoso, de irmão e irmã em Cristo. Isso é uma demonstração de amor. Porém, hoje, diante do inimigo invisível, a demonstração de amor é cumprir a outra parte do versículo. Afastar-se de abraçar. Para que eu não possa transmitir a esses irmãos esse inimigo que pode levá-los ao óbito, à morte, e trazer em nós um peso de dor profundo. Então, destaco isso em primeiro lugar. A igreja necessariamente não é o templo. O templo é templo e a igreja pode se reunir no templo ou fora do templo. Correto? Segunda coisa importante, a igreja não é uma pessoa. Tá bom, gente? Isso é uma outra coisa que muita gente confunde. Eu sou igreja, eu sou igreja. Não, você é igreja quando você está junto com outras pessoas que são igreja. Você faz parte da igreja, diferente, né? Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Somos a igreja quando estamos juntos, adorando o Senhor. Terceiro, nesse período agora, é sensato, irmão, faz jus ao amor que demonstramos aos irmãos, a gente apartar-se um pouquinho, momentaneamente, reunir as famílias, como estamos fazendo. A igreja não parou, viu, gente? Nós estamos tendo reunião de oração quase todo dia, mas é família, as famílias se reunindo em casa, em grupos pequenos, né? Preservando, cuidando
e estamos reunindo, a igreja está fervorosamente clamando, trabalhando, dobrando os joelhos, invocando o nome do Senhor, até porque Jeremias declara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, pastor. Então a gente tem que fazer. E aí tem entrado esse veículo de comunicação tão precioso nos dias atuais, pastor, né? Que estamos fazendo uso, que é o culto online, a internet e hoje a live. Também temos um programa de rádio que fazemos todos os dias, e pela bondosa graça de Deus, Deus tem usado esse recurso nesse momento e nesta situação para ajudar o povo a ficar coeso, firme e batalhar pela fé que a nós foi concedida, irmão. Então, concluindo essa parte, a gente vai passar para uma palavrinha de encorajamento para você, tá? Alguns princípios bíblicos que são importantes. Exatamente. Mas, então preste atenção. A igreja continua sendo igreja. Amém. Irmãos, os nossos veículos de comunicação estão aí para isso. Claro, agora tem mais gente do lado de lá do que do lado de cá. Normalmente é o inverso. Está todo mundo aqui e esses veículos são para aquelas pessoas que são uma exceção, que não podem vir por algum motivo, então utilizam desse recurso. Hoje a questão se inverteu. Mas ainda assim, nós temos andado no mesmo pensamento, nós temos orado pelos mesmos motivos. Amém. Nós temos conhecido as necessidades uns dos outros, estamos compartilhando uns com os outros as mesmas lutas, torcendo juntos, também comemorando juntos as mesmas vitórias, participando dos mesmos cultos, cantando os mesmos louvores, recebendo as mesmas palavras. Embora estejamos num momento de isolamento físico, nós estamos unidos em um só espírito através desse veículo que é a internet, principalmente em nossos dias, que nós temos que considerar como uma bênção de Deus, tá? Agora veja bem, finalmente existem elementos bíblicos que nos amparam nisso. É verdade. Vários. E eu preciso te dizer isso porque a gente que quer servir ao Senhor fica em conflito. Será que eu estou pecando contra o Senhor quando eu não vou lá no templo? Será que eu estou pecando contra o Senhor adotando essa medida alternativa? Deixa eu te dizer algumas coisas. Primeiro, a vida é dom de Deus. A vida pertence a Deus. Exatamente. Nós somos administradores, é o princípio da mordomia cristã. Isso é bíblico, começo ao fim. Somos administradores. Se administramos mal aquilo que Deus colocou na nossa mão, se colocamos aquilo que Deus colocou na nossa mão, expomos isso a prejuízos, o responsável é você e sou eu. Um desses dons é a vida. Então, essas são medidas que preservam a vida que pertence a Deus. É uma forma de administrar sabiamente. Tem também a questão, irmãos, do tentar a Deus. Veja que o tentar a Deus em Êxodo 17 foi querer obrigar Deus ou duvidar do poder de Deus, no sentido de Deus tirar a água da rocha. Exatamente. Mas lá em Lucas 4 e em Mateus 4, Jesus aplica de uma forma diferente. Jesus aplica em achar que o poder de Deus se aplica à nossa conveniência, de maneira que a gente pode exigir manifestações do poder de Deus a nosso bel prazer de forma leviana. Jesus da mesma forma diz, isso é tentar a Deus. Então nós não queremos fazer isso. Além disso, temos que dar testemunho. Irmãos, se até as pessoas que não seguem a Jesus como a gente diz que segue, não são crentes como a gente diz que é, estão procurando se cuidar e se resguardar para evitar maiores prejuízos, nós que somos o povo de Deus seremos os responsáveis pela proliferação desse vírus. Em nome de Jesus nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser o sal e a luz nesse mundo. E o amor ao próximo, não é? O pastor acabou de falar, amor ao próximo nesse momento tem a ver com esse cuidado. Então quando nós fazemos isso, tomamos essas medidas, é por amor. Por amor. Pastor, mas o Estado manda na gente? Não, o Estado não manda na gente. O dia que o Estado falar assim, chegar a carta aqui e falar assim, não tem culto mais nessa igreja em nome de Jesus, vocês só vão adorar agora se quiserem o governador ou o presidente. Nós vamos abrir a porta, os crentes vão entrar e vamos cantar louvores a Jesus. Amém. Porém, não é esse o caso. Enquanto não é esse o caso, nós vamos seguir as medidas, até pelo princípio da graça comum, irmãos. Não é porque o Estado, às vezes, que não compartilha da mesma fé que nós, disse algo, que a gente tem que bater de frente só porque não compartilha da mesma fé. Se fosse assim, tudo aquilo que uma pessoa não crente produz, nós deveríamos rejeitar. Mas eu estou aqui usando um celular, usando uma câmera, um computador, e vai saber se foi um crente que fez isso. Está entendendo? Não é o fato de que o Estado recomendou que nos faz ser inimigos dele. Separação igreja-Estado não significa inimizade igreja-Estado. Tá? Então, nesse momento, estamos unindo forças, certo?
para cuidar da saúde de todos. Mas então vamos pensar agora, pastor, finalmente, vamos lá, para a gente concluir, né, dar uma palavrinha de encorajamento para vocês, né? A gente precisa fazer isso. Primeira coisa que eu quero dizer, e aí depois o pastor continua. Irmãos, momentos assim servem para crente sair fortalecido. Ouça bem, nós somos um povo esquisito, porque quando está tudo bem, parece que a gente vai, infelizmente, não deveria ser assim, mas parece que a gente vai, às vezes, caindo num marasmo, numa mesmice, numa fraqueza espiritual. Mas quando a luta vem, quem é de Jesus sai mais forte do que quando entrou. Amém. Não tem dúvidas disso, certo? Então nós temos tido uma série de efeitos positivos já, graças a Deus, que são resultados disso. Alguns exemplos: o culto doméstico tem sido resgatado, esquecido Amém. Por muitos. O valor aos anciãos, que é bíblico do começo ao final. Exatamente. Que até pouco tempo atrás, esses nossos irmãos tão preciosos estavam sendo ignorados. Hoje tem sido mais uma vez alvo do nosso amor, do nosso carinho, da nossa preocupação mais uma vez. Ou seja, outro princípio bíblico que tem acontecido: as orações têm se intensificado. Amém. As pessoas voltaram seus olhos para uma verdade bíblica, que é a verdade da fragilidade humana. Gente, nossa vida sempre foi frágil, mas a gente se acha autossuficiente. Mas a Bíblia diz que a nossa vida é como a flor da erva. Vem o sol, seca a erva, a flor murcha e cai. É assim nossa vida. Uma neblina, né, que logo se dissipa, diz Tiago. E momentos assim servem para a gente lembrar disso e voltar a ser dependente de Deus, como deveríamos ser em todo o tempo, né? Então essas coisas, elas servem para nos trazer de volta para o Senhor. Além disso, existe uma espécie de incentivo a essa lembrança que o pastor já fez, de que isso aqui, gente, a gente está no nosso tempo agora, isso aqui é um prédio, isso aqui vai ficar aqui quando a igreja subir, você entende? Então isso tem nos levado de volta para aquela espiritualidade que não depende dessas quatro paredes, mas que é integral, tem a ver com toda a nossa vida. Eu vou terminar essa minha fala dizendo que quando a igreja primitiva tinha problemas e eles não podiam se reunir às vezes publicamente, os templos eram destruídos, as construções elas eram embargadas pelo império, isso acontecia com muita facilidade. Pedro escreve, e na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz que a igreja, na verdade, cada crente era uma pedra viva do edifício que Deus está construindo para a glória de Jesus Cristo. O que significa isso? Olha que legal. O que Pedro está fazendo? Pedro está tirando deles a ideia de uma religiosidade restrita a um local. Está dizendo, olha, vocês são um edifício. E isso é verdade. Nós somos pedras vivas do edifício celestial, que nesse mundo, umas às outras, ligadas umas às outras, vão dando testemunho de Deus para esse mundo. E é isso que está acontecendo mais uma vez de novo com a graça de Deus, né? Estamos lembrando dessas verdades tão importantes. Ou seja, daqui a pouco, pastor, os cultos vão voltar, porque isso vai passar. Em nome de Jesus. Quando os cultos voltarem, essa igreja aqui vai estar abarrotada de gente que não vai caber aqui dentro. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas estão falando assim, pastor, estou com saudade. Eu abri lá para perguntas no meu Instagram, a maioria das pessoas falou assim, pastor, estou com saudade do culto. E é isso mesmo. Inclusive esse valor à comunhão, à presença dos irmãos, tudo isso são coisas que momentos como esse tem trazido à tona para a gente, tá bom? Então, lembre-se disso. Existem momentos como esse que servem para o nosso fortalecimento, para o nosso encorajamento. Vamos encarar isso como uma forma de Deus provar a nossa fé, para que ela saia dessa prova, mas, como diz a Bíblia, né? Assim como acontece com o ouro quando passa pelo fogo, ele é purificado, e assim será também a nossa vida em nome de Jesus. Eu quero terminar também aqui esse tempo junto com vocês, né? Junto com o pastor Carlos e com a Gabriela, o Leonardo que estão aqui, o nosso irmão Herbert, nossa equipe aí, dando todo o suporte. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, e lembrando, primeiro de um fato do Antigo Testamento, que para mim foi muito marcante, que foi a pregação de Jonas aos ninivitas. Jonas pregou uma mensagem que tinha 5 palavras, sem querer que aquela mensagem convertesse uma alma sequer, né? Depois de pregar, ficou esperando Deus descer o cajado, descer a borracha nos ninivitas, porque o que ele queria ver eram os ninivitas mortos mesmo. Mas o que Deus fez? Deus usou aquela propagação de juízo, que Jonas, ele pregou 40, ele dizia,
ainda 40 dias de Nínive vai ser destruído. Então, aquele megafone de Deus, de que um juízo iminente estava vindo, levou os ninivitas a um arrependimento. Era Deus chamando aquele povo. E meus irmãos e amigos ouvintes, e você que nos assiste, eu não tenho dúvida, nenhuma. Já há muito tempo, o mundo virou as costas para Deus. Tem se vivido como se Deus não existisse, cada um olhando para o seu umbigo, só pensando em dinheiro, recursos, bens materiais, prosperidade. Quanto a bolsa subiu hoje mesmo? E o dólar? A vida se tornou isso, uma rotina disso daí. Se esqueceu de que a vida é amar a Deus, amar o próximo, conviver com as pessoas que são bem maior que nós poderemos possuir nesse mundo. Então Deus permitiu isso com certeza. Ele é soberano. Se ele não permitisse, isso jamais sairia lá do interior da China. Mas ele permitiu. Porque o sofrimento, muitas vezes, queridos ouvintes, é um megafone de Deus chamando o povo à consciência, ao arrependimento, à fé em Jesus, ao retorno para Deus. Enxergue dessa maneira. Eu garanto que você não vai perder nada, muito pelo contrário. Aliás, pastor, como você mesmo mencionou, eu tenho tido prazer também de ouvir de algumas pessoas que estão lendo mais a Bíblia, que estão orando mais, que estão reunindo a família, coisa que não faziam há muito tempo, para buscar a Deus. Então, Deus, querido, é o que pode transformar o mal em bem. Olha, nós só estamos no começo dessa pandemia no Brasil. Não sabemos qual é o nível da gravidade que vamos chegar. Então eu quero dizer para você, busca o Senhor, o quanto se pode achar. Volte-se para Ele agora. Não espere que a dor venha bater a sua porta, para você voltar-se para Ele. Busque agora, neste momento. E eu quero destacar uma outra questão, mais agora, envolvendo algumas passagens das Escrituras. Por exemplo, o Salmo 23, versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Olha, andar com Deus, meu querido e minha querida, faz muita diferença, especialmente nesses momentos. Você pode enfrentar a dor, a tristeza, a agonia, e olha, eu posso dizer para você, porque eu tive a perda de minha irmã caçula, quando a gripe suína chegou no Brasil. Ela faleceu com 32 anos. Eu nunca tinha provado uma dor daquele jeito, mas também nunca provei tanto consolo e conforto do Senhor. Pude ver e sentir as mãos de Deus nos segurando no vale da sombra da morte, não é? E finalmente, quando Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, resguardado o devido contexto, e pensando num contexto maior, nós podemos dizer que até mesmo as nossas lutas, uma pandemia, uma dificuldade financeira, se o nosso coração estiver inclinado ao Senhor, você pode ter certeza, você vai provar dádivas maravilhosas de Deus. Há segredos de Deus guardados para aqueles que o amam. E você vai atravessar essa onda gigante que está vindo sobre o nosso país. Quando ela passar, você vai atravessar por ela com a graça do Senhor e sair do outro lado melhor, mais humilde, mais apegado ao Deus Todo-Poderoso e uma pessoa que ama mais o Senhor. É o meu desejo, pastor, e aqui eu termino a minha fala. Que Deus te abençoe esses dias. Que nós sejamos mais crentes ainda. Que confiemos no Senhor. E que lembremos, o contexto faz parte, sim, daquilo que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Para quando? De repente, num abrir e fechar de olhos. Pode ser hoje? Pode ser hoje, pastor. Pode. Isso pode. Então, gente, a gente vai terminar. Qual é a conclusão de tudo que a gente falou aqui? Primeira delas, a conclusão de que é sensato, é prudente que continuemos tendo cautela. Exatamente. Não há nada errado, biblicamente falando, para que nós nos resguardemos. Pelo contrário, existem vários
fundamentos, um arcabouço teológico que nos levam nessa direção, de sermos prudentes, de evitarmos as aglomerações, de cuidar uns dos outros, de evitar o aumento dessa pandemia que infelizmente virá mesmo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Não se sinta em conflito interior por talvez não participar de um culto público. A gente já falou muito disso aqui, né? Um culto público no sentido de um culto aqui no templo com todos os nossos irmãos da nossa igreja local. Não se sinta mal. Nós estamos sendo prudentes, sendo bíblicos, ainda que doa. Exatamente. É a posição sensata no momento, sim. Exatamente. Tá bom? Uma outra coisa é que nós podemos atravessar isso sem pânico. Tranquilo. O cristão é chamado a não temer mal algum, porque Deus está com ele. Amém. Filipenses 4 diz que nós não precisamos andar ansiosos de coisa alguma. Nós precisamos nos lembrar que Deus é soberano, Ele governa a história, Ele usa essas coisas, inclusive, para o bem daqueles que amam a Deus. Nós já estamos vendo resultados nesse sentido, no sentido de que Deus está fazendo com o seu povo algo muito peculiar e que nós vamos passar. Agora, gente, nós vamos passar sem pânico, sem medo, exalando a paz de Cristo, o bom perfume do Senhor, com prudência, com bom testemunho, sendo igreja, servindo, impactando, e daqui a pouco nós estaremos olhando para trás, vitoriosos, dando glória a Deus pelo que Ele fez através de tudo isso. Ele é soberano e Ele tem isso envolvido nos seus propósitos. Então não se esqueça disso, lembre disso com todo o seu coração, vamos confiantes em Deus e vamos sendo prudentes. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, na verdade as duas coisas se completam, se complementam, são totalmente coerentes e é por isso que a gente está fazendo assim, tá? Irmãos, nós estamos com saudades de vocês. Verdade, muitas. Viu? É real isso. É real isso. De manhã, domingo passado, a primeira vez que nós fizemos esse culto dessa forma, eu estava em lágrimas aqui, viu? Porque é duro, é difícil não ter os nossos irmãos conosco, tá? Mas é por um tempo. As provações são temporárias. Tem hora para começar, mas também tem hora para acabar. Amém. E a gente vai passar por elas e vai passar bem. Então fique em paz, desfrute da paz de Cristo, tema, ame e confie no Senhor, tá bom? E daqui a pouquinho, com a bênção de Deus, a gente vai estar reunido de novo. E terminando então, cuide bem da sua família, tá bom? Dê a assistência que ela precisa, se resguarde, e Deus vai nos dar graça com certeza. E quando tudo isso passar, a gente faz uma grande festa, pastor, né? Para reiniciarmos os cultos aqui. É mesmo. E vai ser um dia, com certeza, a alegria do retorno será muito maior do que a tristeza ou a dificuldade que nós estamos passando. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, obrigado por estar conosco aí, e até a próxima, né, pastor? Isso, quem sabe a gente faz outra aí semana que vem, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Isso mesmo, mas obrigado por estar conosco, que Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe.